Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um devocional da Agenda com Propósito. Nós levamos aqui desde o dia 1º de janeiro fazendo o devocional todos os dias. Eu comecei no Instagram da Agenda e por conta que estavam cortando os vídeos, nós passamos para aqui para o YouTube e deixamos aberto para que todos tenham acesso à palavra de Deus, que é tesouro para as nossas vidas. E hoje o Senhor vai trazer uma palavra maravilhosa aos nossos corações, como tem feito todos os dias, né? Ontem nós tivemos uma palavra abençoada. Ontem nós falamos sobre ansiedade, né? Como combater a ansiedade. Se você não assistiu, eu convido você a assistir o devocional de ontem. E hoje nós vamos falar sobre a boa obra. Hoje nós vamos falar sobre a boa obra. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, Deus tem uma palavra maravilhosa. Espero que você tenha começado bem essa semana, né? No domingo aí, domingo de família, domingo do Senhor, domingo de descanso. Ontem, que foi o primeiro dia de trabalho da semana, que o Senhor possa ter preparado o seu coração para essa semana e que essa semana seja uma semana próspera, de bênção. Hoje a nossa palavra, olha, eu já tô aqui com a minha agenda aqui aberta já no dia de hoje, com o meu nomezinho, marca-páginas. Tô aqui com o nosso versículo de hoje, com a minha Bíblia, com o meu caderninho de devocional, tudo aqui preparado para que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Hoje a nossa palavra se encontra em Filipenses 1:6. Oh, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus vai falar poderosamente ao nosso coração hoje. Ó, escutem esse fundo, porque esse fundo aqui eu não sei como se canta essa canção em português, mas é um brasileiro que acho que mora no Chile, irmão do pastor Tiago Brunet, é o Marcos Brunet, canta essa canção e é poderosa essa canção. Fuera de ti nada deseo, Senhor, porque te tengo a ti, nada deseo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Senhor. Maravilhoso, depois vocês busquem em Plenitude, maravilhosa essa canção, é linda. Fala poderosamente ao nosso coração. Então vamos lá, Filipenses 1:6 nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu amo estudar um pouquinho as cartas de Paulo, né, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, enfim. Ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento e é engraçado porque o apóstolo Paulo, ele explica muito melhor, assim, muito mais explicado, talvez até a Santa Ceia de Jesus, do que os próprios discípulos que estavam ali na Bíblia. Porque nós vemos, né, em Coríntios, acho que é 1 Coríntios, se não me engano, ele falando sobre a Santa Ceia. Nós vemos aqui em várias partes aqui do Novo Testamento ele falando da palavra de Jesus. E é incrível, porque ele viveu uma época em que Jesus estava ali. E ele era uma pessoa que ele não teve esse contato com Jesus no início, porque para ele era como se fosse uma ofensa, como se fosse uma heresia, né? Que as pessoas acreditassem em um homem que veio do céu e tal. Então ele não teve esse contato ao princípio com Jesus. E quando ele fala aqui, né? Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso, ele está algemado, né? Porque você vê no versículo 7, ele fala: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É incrível como que Deus, né, fez uma obra na vida de Paulo, né, que antes era chamado Saulo, que nós podemos ver lá em Atos
Atos 9, que fala sobre a conversão de Paulo, e como que Deus foi completando essa boa obra na vida de Paulo, né? E eu quero falar sobre essa boa obra hoje nas nossas vidas. Como pode ser? Como que eu vou viver uma boa obra na minha vida? Como que Deus vai fazer isso? O que que é a obra? O que que é uma boa obra? A boa obra aqui é o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Que ele tem como objetivo nos levar para a eternidade com Deus. O Espírito Santo, né, ele tem o objetivo de conduzir as nossas vidas, de nos direcionar, né? Porque Deus, ele fala conosco. E quando ele fala aqui sobre a boa obra, não é simplesmente você cruzar os braços e esperar descer do céu um anjo e fazer. Não, nós temos que fazer a nossa parte como humanos, como pessoas, seguir a nossa vida, porque tem gente que acha que não, só se Deus vai fazer, e cruza os braços e fica, né? E não é assim, nós temos que cooperar também, nós temos que buscar a palavra, nós temos que buscar estar em obediência com a palavra, né? Nós devemos descruzar os braços e não esperar as coisas caírem do céu, mas correr atrás das coisas sim, e devemos seguir as nossas vidas, mas o Senhor é Ele quem direciona os nossos passos para que essa boa obra continue atuando e fazendo nas nossas vidas. Você acha que se Paulo, no momento em que ele teve aquela revelação, né, que ele encontrou, ele estava indo para prender aquelas pessoas que estavam falando de Jesus, ele estava indo para prender essas pessoas. E de repente ele tem um encontro extraordinário com Jesus no caminho, né? Ele tem uma experiência com Jesus, que foi aquilo que tocou a vida dele e ele não quis mais. Todos tinham medo de Saulo, né? Todos tinham medo. Então, quando nós vemos todo esse encontro que ele teve, gente, ele se alegrava na morte daqueles que acreditavam em Jesus. Nós podemos ver lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 8, deixa eu ver aqui. No capítulo 8, versículo 1, fala, e Saulo, quando teve a morte de Estevão, que foi apedrejado, né? Ele fala, e Saulo consentia na sua morte. Então, ele se alegrava na morte daqueles que falavam de Jesus, porque ele não o conhecia. Não conhecia Jesus. No capítulo 9 de Atos, a gente vai ver Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então ele queria prender esse povo, ele estava com raiva, ele tinha, sabe? E de repente, nessa passagem, no caminho para lá, ele tem um encontro com Jesus. Uma luz grande, forte, que ele cai ao chão e essa luz fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E ali ele tem um encontro com Jesus, onde mudou a vida dele por completo. Ele fica cego nesse momento, vai para a cidade onde Deus manda ele ir, ele vai para aquela cidade, as pessoas conduzem ele, né? Porque ele não estava sozinho, ele estava com mais pessoas. Só que essas pessoas não lograram ver essa luz, apenas escutaram e ficaram atemorizados por dentro. Levaram ele para lá e ele ali, esperando um profeta, Deus se revela ao profeta, fala com o profeta, vai em tal lugar, em tal casa e tal, e você vai encontrar um homem, Saulo de Tarso, e esse profeta ele fala, como que eu vou se esse homem já fez tanto mal para aqueles que te seguem? E sabe que Deus fala? Sabe o que Jesus fala? Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só, ele fala assim no versículo 15 primeiro, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só,
Que encontro maravilhoso, que obra tremenda que Deus tinha para a vida de Paulo. Ali começa a boa obra na vida dele. E talvez ele aqui, antes de chegar o profeta, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, orando ao Senhor, talvez pedindo perdão, lembrando de todas as vezes que ele pecou contra o Senhor, todas as vezes que ele fez mal a alguém que estava buscando, que estava falando a verdade. Talvez nesses 3 dias foi um momento de limpeza interior. E talvez nós estamos passando por momentos assim, momentos de limpeza interior, talvez um processo que estamos passando e não entendemos. Não sabemos o porquê que aquilo está passando, achamos que Deus já não está no controle, achamos que Deus está fora do controle. Mas não, Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. E Ele vai completar a obra que Ele tem na sua vida. Mas para isso nós precisamos crer, nós precisamos nos colocar na posição, necessitamos nos posicionar. Sabe o que Deus falou comigo quando Ele me chamou? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Para Ele completar a obra dele na nossa vida, Ele não pode completar a obra na nossa vida com ainda coisas do passado dentro de nós. Ele não pode fazer nada com as nossas vidas, usando as nossas vidas, se ainda dentro de nós existem coisas que necessitam ser tiradas, necessitam ser jogadas fora. Paulo teve esse encontro. Paulo teve esses dias de limpeza. Paulo teve essa intimidade com Jesus. E desde então ele começou a caminhada dele, ele começou o trajetório dele, ele começou a mudar a rota dele. Porque ele teve um encontro com Jesus. Porque ele passou a ter uma experiência com Deus. Olha, gente, isso é tremendo. Amanhã nós vamos falar sobre isso aqui com detalhes. Sobre ter uma experiência com Deus. Sobre conhecer esse Deus. Será que dentro de nós existe um anelo, um desejo de conhecer a Jesus? Conhecer a Deus? Ter essa experiência pessoal com Deus, ela é muito importante. Ela é o que vai nos fazer a ser fortalecidos. Ela é o que nos fortalece para que a gente possa estar preparados para o dia mau. E aí muitas das vezes as pessoas veem pessoas cristãos, né, passando por momentos difíceis, momentos de desafios, e muitas das vezes louvando ao Senhor, muitas das vezes com um sorriso no rosto, e outros não entendem. Por quê? Porque Deus é a nossa alegria, Ele é a nossa fortaleza. Ele é quem nos fortalece. Então, a experiência de Paulo aqui no caminho de Damasco, ele não seguia Jesus. Ele não seguia Jesus, mas aqui ele resolve dar uma mudada na rota, né? Ele teve essa experiência com Jesus e ele começou a ter uma vida com Jesus. Começou a ter uma vida de obediência. E é assim que Deus começa a agir nas nossas vidas. Quando nós começamos a buscar mais a palavra, a buscar mais a Jesus, a ter essa intimidade com Deus, essa experiência pessoal com Deus, nós vamos vendo quem realmente somos. Quanta coisa necessita ser mudada dentro de nós, quanta coisa precisa ser rota, precisa ser quebrada dentro de nós. Quanta coisa precisa ser mudada e transformada dentro de nós. E aí nós somos fortalecidos. Fortalecidos. Nada abala as nossas vidas. Nada nos abala. Nada nos engana. Porque existem muitos ensinos por aí que vão fora da palavra,
que vão contra a palavra, que vão ensinos de homens e não de Deus. E aí o Senhor, ele nos ensina a identificar esses falsos ensinamentos, falsos profetas, né, contrários à palavra de Deus. Se nós estivermos com ele, ele nos mostra tudo isso. Na boa obra, nós aprendemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Paulo aprendeu quando ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus e ele viu que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. E só há uma maneira de chegar ao Pai, de chegar a Deus. É através de Jesus. Na boa obra, quando Deus estava fazendo essa transformação na vida de Paulo, ele aprendeu que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Nessa boa obra, Paulo aprendeu isso. E que em nenhum outro nome há salvação. É isso que ele aprendeu. É isso que nós aprendemos na boa obra. É isso que nós aprendemos quando o nosso coração está com Jesus. É isso. Olha só o que ele coloca aqui no versículo 9. Que o vosso amor, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha isso. Ele fala. O desejo dele é esse. Quando nós estamos com Jesus, nós aprendemos a amar o nosso próximo. Meu Deus! Quão difícil é amar o nosso próximo. Quão difícil é ser solidário, ser generoso. Quão difícil é você poder abraçar uma pessoa e realmente sentir a dor dessa pessoa. Quão difícil em um mundo tão frio que estamos vivendo, em um mundo tão egoísta que estamos vivendo. Quão difícil é você se colocar na pele daquele seu irmão. Talvez aquele até que te fez dano, aquele que te machucou. Quão difícil é, mas não é impossível. Com Jesus nós aprendemos a ter essa sensibilidade no coração. Na boa obra que será completada dentro de nós, nós vamos aprendendo isso. Nós vamos aprendendo o mover de Jesus, o amor de Jesus. Nós vamos aprendendo. Paulo conheceu isso e ele não se deixava confundir. Ele não se deixava confundir. Porque realmente acontecem coisas às vezes de pessoas que às vezes a gente não conhece e acaba confundindo um pouco. A gente fica assim, meu Deus, será que isso realmente está certo, está na Bíblia? Então é importante a gente ter essa intimidade, essa revelação, esse conhecimento do Evangelho. Por isso é importante estarmos conectados com Jesus, né? Por isso ele fala que para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Se queremos conhecer a excelência de Deus, se queremos ser inculpáveis, se queremos trabalhar isso em nós, devemos obedecer a palavra. Para que essa boa obra seja completa, valorizar a boa obra. O que é valorizar a boa obra? É amar a palavra fazendo uso dela diariamente. Amar a palavra e fazer uso dela diariamente. É obedecer às revelações do Senhor. É valorizar com temor os dons espirituais.
é amar o culto e ter alegria em ir à casa do Senhor. É deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, libertando, aperfeiçoando, transformando as nossas vidas. Amar a boa obra é o nosso bem maior. É amar como o nosso bem maior, o nosso maior tesouro. Como é bom, como é bom, como é bom. Como é bom falar da palavra do Senhor, como é bom viver a palavra do Senhor. Porque ela vem nos aperfeiçoando, ela vem nos moldando, ela vem nos ensinando como caminhar, como muitas das vezes erramos e necessitamos ser moldados, necessitamos ser tocados pela palavra. E nos damos e percebemos isso quando estamos estudando a palavra, quando estamos seguindo a Jesus, quando estamos vivendo a experiência com Jesus. Não basta saber o que é a boa obra do Espírito Santo somente de saber, de ouvir falar. É preciso viver a boa obra. É preciso permitir que o Espírito Santo dirija e conduza tudo em nossa vida. Nós precisamos disso. Cada experiência que temos com o Senhor nos aproxima mais e mais dele, como diz aqui no versículo 9. Cada experiência com o Senhor nos aproxima mais e mais dele. E aí nós percebemos o quão nós somos falhos, o quão nós precisamos de Jesus. E ele fala aqui que tudo aquilo que ele viveu, né? Porque, como eu falei antes, ele estava preso. Tudo isso que ele viveu, no momento que ele estava preso, que ele estava escrevendo a carta, né? Algumas sinagogas, algumas igrejas, ele fala que tudo isso cooperava para que o evangelho fosse expandido. Que mesmo nas algemas dele, olha só aí no versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, mesmo ele estando preso ali, ele estava sentindo na pele o que ele fez com muitas pessoas. Mesmo ele ali preso, as pessoas se sentiam encorajadas para pregar o evangelho. Isso é completar a boa obra. Isso é completar a boa obra. Isso é você poder dizer, né? Completei a boa obra, venci o bom combate. Não é isso que ele fala em uma das suas cartas? Completei a boa obra, venci o bom combate. E é assim que nós temos que falar, e é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que atuar, deixar a boa obra ser completada em nossas vidas. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido por todos e seja experimentado, não somente de palavras, mas de sentir, de viver. Amém? Oh, Jesus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, por falar tão poderosamente aos nossos corações. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a obedecer-te cada dia mais, a seguir os Teus passos, a estar, Senhor Deus, em completa experiência contigo. Estar em completa intimidade contigo, Pai. Para que possamos viver, Deus, o melhor de Deus nas nossas vidas. E que possamos passar isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Que a obra do Senhor seja completa nas nossas vidas. E que a obra do Senhor possa seguir sendo completa na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, porque Tu és bom, Senhor.
Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa fortalecer a tua vida, que o Senhor possa te dar paz, que o Senhor possa guiar os teus passos em todo momento, que você tenha um dia abundante, cheio do Senhor e próspero, em nome de Jesus. Amanhã estamos aqui mais uma vez para mais um devocional. Deus abençoe a vida de vocês.